Olá meninas, tudo bom? Boa tarde. Vamos então iniciar nossa revisão, conforme já acordado aí entre a gente, que eu faria a aula para passar a revisão para a prova, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui a minha tela, bonitinha, fica aqui meio escanteio. E aí a gente já... Prontinho, ó. Vamos lá então. Vamos falar sobre o aumento da expectativa, né? Um resumão bem assim, pra gente só relembrar mesmo, tá bom? Algumas questões que eu vou cobrar de vocês na prova, vocês têm a obrigação de saber. Aumento da expectativa de vida. O que seria expectativa de vida? Expectativa de vida nada mais é do que a esperança de vida. Esperança de viver mais e com qualidade, tá bom? Essa é a definição de aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida, o cuidado. O que significa cuidado? O cuidado significa, a palavra cuidado, né? Significa atenção, preocupação, cautela, dedicação, carinho, encargo, solicitude, responsabilidade, amor, compaixão, empatia, preocupação, zelo, proatividade. Tudo isso significa, todas essas palavras é o conceito de cuidado, o significado de cuidado, tá ok? E cuidar, o que significa cuidar? Cuidar nada mais é do que um exercício constante de amor e compaixão, sem o qual nos tornamos meros executores de normas pré-estabelecidas. Então, sem esse dom, sem esse carinho, sem esse afeto do cuidar, nós seríamos meros mortais, sem o toque especial de cuidar de uma pessoa, seja ela idosa ou qualquer pessoa, tá? Com dedicação. Nós faríamos somente cumprimentos de protocolos, cumprimento de normas e rotinas. E não é isso que nós devemos priorizar no ato de cuidar. Nós temos que priorizar primeiro a pessoa, né, humana, o ser humano, e junto a ela os aspectos de amor, compaixão, empatia, enfim. O autocuidado. Eu me cuido, eu me amo e eu sou importante. Primeiro para mim, depois para outras pessoas. O que é autocuidado, Roberta? O significado de autocuidado é cuidar de si mesmo, né? Amar a si mesmo, ter autoestima, fazer as coisas em benefício de si próprio. Se olhar no espelho, se abraçar, se olhar, tá? Quem é o cuidador? O cuidador ele pode ser alguém da família ou uma pessoa remunerada que vai ser paga para cuidar de uma pessoa na qual o ente querido precisa desse apoio, tá? A equipe ou a profissão de cuidadores tem um CBO. E o que é um CBO? CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação dos Profissionais. Então, o advogado tem CBO, o médico, o enfermeiro, todas as profissões têm um CBO e o cuidador também tem, o número dele é 5162, tá? Gravem isso. Classificação Brasileira de Ocupação, CBO do cuidador é 5162. Função do cuidador, essa parte é muito importante, né? Qual é a função do cuidador? O cuidador vai fazer tudo aquilo que
o paciente não consiga fazer sozinho, somente o que não consegue fazer sozinho. As tarefas do cuidador: atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e os profissionais de saúde, executar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada, executar escuta ativa. Tem paciente que a gente vai só para ouvir ele falar e para conversar, tá bom? Não só para isso, né? Mas em especial. Ajudar nos cuidados de higiene corporal, então banho de leito, banho de aspersão, banho em cadeira higiênica, troca de fralda em pacientes acamados ou cadeirantes, os cuidados com dispositivos, cuidados com colostomia, trocas de curativos simples, preparo e oferta de alimentação, a oferta de ingestão de água, de líquido, cuidados com higiene oral, caminhada, atividade física, levar para passear, né? Estimular atividade de lazer e ocupações, realizar mudança de decúbito quando o paciente é acamado, massagem de conforto, cuidados com a pele, administração de medicação por via oral ou subcutânea, nasal, tópica, sublingual, conforme prescrição médica e orientação do enfermeiro, comunicar a equipe multidisciplinar sobre o estado de saúde do paciente, zelar e cuidar pelo espaço do paciente, então organizar as roupas no guarda-roupa, cuidar do espaço onde o paciente vive. Cuidador não limpa a casa, não faz faxina, mas ele cuida do espaço onde o paciente está. Sujou uma louça, lava. Sujou um fogão, limpa, né? Porque você está sujando, você se alimentou, então aquele negócio. Organização, manter organizado o ambiente que você trabalha. Cuidar do sono e repouso do paciente, agendar consultas e acompanhá-lo também, com as despesas, né, do familiar, enfim. O cuidador é a pessoa cuidada, o cuidador e a pessoa cuidada deve ser podem apresentar sentimentos diversos, né? Então, muitas vezes a gente apresenta sentimentos do quê? De estresse, de cansaço, de raiva, de preocupação, sentimentos que podem tanto acometer eu, como profissional, quanto o paciente, tá? E são sentimentos diversos que podem se manifestar e muitas vezes não podemos levar ou nunca podemos levar para o pessoal, principalmente quando o paciente é portador de alguma demência degenerativa, certo? Então, geralmente, portadores de Alzheimer costumam ser um pouco mais agressivo, costumam ser agressivos tanto por palavra, verbalmente ou por gestos, né? E não podemos levar para o pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Roberta, eu não vou ficar nessa casa porque o paciente faz isso, o paciente faz aquilo, ele mandou embora. Quantas vezes o paciente meu me mandou embora e eu descia, saía. Quando eu voltava depois de 10 minutos, ele abria a porta como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, quem vai lidar com o paciente idoso já deve ter essa preparação. Essas coisas que acontecem não deve ser algo, caramba, vou sair desse paciente porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente precisa entrar no jogo do paciente, a gente não pode bater de frente, principalmente nessas situações que eu estou falando para vocês. Saber lidar com ele, né? É um jogo, a gente precisa saber jogar e aonde esse jogo, quem deve ganhar é o meu paciente. Agora, é diferente se partir para a parte da agressão. Da agressão, não. A gente precisa, quando se manifesta sentimento de raiva a ponto de agredir, vamos trocar de cuidador, não tem mais como continuar, tá? Porque senão pode agravar o quadro e isso não vai ficar legal. Agora, preocupações do cuidador, tá estressado, Roberto, eu tô entrando numa síndrome de burnout, não tô em condições mais de trabalhar.
vai tirar umas férias, vai descansar, vai passear, vai sair com a família, com o cachorro, vai se distrair, você precisa se desligar. O cuidador, ele precisa entender e saber até onde é o limite dele. Tá ok, galera? O cuidador, mesmo que ele tendo curso, ele não é um profissional da enfermagem, tá? Então, ele não pode fazer procedimentos invasivos, punção venosa, administração de medicamento intramuscular, passagem de sonda vesical de demora, passagem de sonda nasointeral, nasogástrica, enfim. E qual é o elo entre o cuidador e a equipe multidisciplinar? A gente trabalha junto, a gente é uma equipe, tá? Cuidador, enfermeiro, médico, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, a gente trabalha tudo junto, família, tudo junto, em prol, o nosso foco é o bem-estar do paciente. Então, como a gente vai agir? Qual é que vai ser a nossa atuação com essa equipe? Nós, cuidadores, é quem ficamos diretamente ligado ao paciente. Então, nós vivemos ali, ombro a ombro, conhecemos o paciente assim, ó, como se fosse alguém da nossa família. Então, a gente pode passar para o médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, condições do quadro clínico do paciente dia a dia. Se ele evacuou, se está sem evacuar, quantos dias, foi comunicado? Quem? Qual foi a conduta que tomou? Foi essa. Cuidador que é profissional, qualificado e diferenciado, ele vai ser resolutivo e vai conseguir resolver questões diárias, tá? Nem tudo ele vai ficar pedindo informações e orientações para o enfermeiro, porque ele precisa saber resolver questões ali prontamente. Então, o paciente ficou sem evacuar 5 dias. Tá bom, beleza, 5 dias. Você comunicou quem? Eu comuniquei a família. E onde está isso? Você registrou? O que foi feito? Qual foi a conduta? Por que ele está ainda sem evacuar? Né? Então, precisa resolver as situações. E também ir sinalizando tudo isso. O paciente apresentou náusea, o paciente vomitou, o paciente não está dormindo, o paciente está alterado, apresentando confusões no seu estado psicológico, mental, tudo isso, tá? Lesões na pele, aproveitamos o banho para observar a pele do nosso paciente também. Cuidador e a família, a gente trata questões de rotina, preparo de alimentação, material que esteja faltando, medicamento, estado de quadro clínico do paciente, uma alteração da pressão, uma alteração da temperatura, o paciente precisa estar ciente de tudo que acontece com o familiar dele, tá? Cuidando do cuidador, então cuidar de questões relacionadas ao estresse, né? Que o cuidador esteja apresentando, sofrimento, tristeza, tensões, cansaços. Aqui tem algumas questões sobre o estresse, né? Até que ponto, né, o cuidador está se estressando, se isso está sendo bom, se está sendo positivo ou está sendo negativo. Um teste para saber se o cuidador está num nível de estresse muito alto. E dicas para controlar o estresse. Dicas para o cuidador: relaxar, sair, passear, se distrair, estudar, ler, fazer atividades com os pés, as mãos, os ombros, enquanto ele assiste televisão, ou ele conversa, ou ele acorda mais cedo para poder fazer ali uma atividade física. O que o cuidador não deve fazer? Ele não deve falar demais, em tom alto. Ele não deve sondar a vida dos familiares ou do cliente, não usar perfumes fortes, não usar fones de ouvido enquanto estiver trabalhando, não virar as costas para o cliente enquanto ele estiver falando, não ficar direto no celular ali
se distraindo enquanto o paciente está assistindo televisão. Então, o paciente assiste televisão, eu vejo meu celular, ou então eu faço ele dormir à tarde para eu ficar de boa conversando com as minhas amigas. Não. Não esquecer de higienizar as mãos nunca. Nunca pedir objetos ou dinheiro prestado para ninguém, se possível nem para colega de trabalho. Nunca contar seus problemas para a família ou para o paciente. Primeiro que o paciente vai ficar com aquilo na cabeça, vai se preocupar, vai causar ali uma preocupação, principalmente quando o paciente tem problemas de doenças degenerativas, ele fica com aquilo na cabeça, ele fica, eu preciso ajudar, e sabe, ele fica com aquilo na cabeça, ele não consegue nem descansar direito, só vai falar muitas vezes no problema que a pessoa está trazendo, e não é isso que nós queremos levar para o nosso paciente. Nunca virar as costas quando está falando, já falei, não chegar atrasada, evitar ao máximo, sabemos que eventuais pode acontecer, não prescrever medicamentos, não lavar, não passar e cozinhar para a família do cliente. A gente faz tudo para o nosso paciente, para o cliente não, para o familiar. Dicas para ser um cuidador de qualidade. Ser bom ouvinte, saber ouvir, saber a hora de falar, ser paciencioso, ser ético. O que é ética para você? Ética é você saber entrar, saber sair, saber conversar, ter bons assuntos, né? Não ficar falando de assuntos negativos, de morte, de roubo, de assalto. Isso é muito desgastante, desnecessário. Debater religiões, debater conceitos morais ou que seja de pessoais também, evitar chegar atrasado, respeitar o espaço do seu colega, não falar mal dos colegas ou do familiar ou do paciente, não falar mal da empresa que trabalha, isso é antiético, é feio, muito feio por sinal. Saber fazer, que seria saber atuar como cuidador nos seus procedimentos diários, e saber ser humano, íntegro, saber ser sincero, verdadeiro, empático. Gostar de estudar, isso é ótimo, eu amo. Ser compromissado e responsável. Ser criativo, inovador, perfeito, toda a família gosta, todo paciente gosta. Amar o que faz, valorizar a vida, é tudo. Ser íntegro, como eu disse, ser honesto também. Declaração dos direitos do cuidador. Tenho o direito de cuidar de mim, de procurar e receber ajuda, da participação dos familiares, dos seus familiares, tá? Direito de ficar aborrecido, deprimido, triste, direito de não deixar que seus familiares se envolvam e também manipulem a sua vida, direitos de receber considerações, afeições, perdões. Tenho direito de me orgulhar do que faço, isso é perfeito, eu me orgulho. Tenho direito de proteger minha individualidade, direito de receber treinamentos para cuidar de pessoas idosas e direito de ser feliz. Humanização, fica aí, né, uma reflexão, o que é humanização para você. E a bibliografia, tá bom, meninas? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem deixar comentários aí pra gente, pode deixar sugestão e também qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem com Deus. Obrigado, viu?